Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Estamos de volta aí essa semana, gravando vídeo novo somente para filosofia e sociologia. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu primeiro ano, exatamente, primeiro ano do Colégio Pereira Rocha, do nosso EJA, beleza? Fazendo essa introduçãozinha aqui para a gente poder identificar o vídeo com mais facilidade, ok? Então vamos lá, galera. Tô com o meu notebook aqui aberto, vou ler algumas coisinhas para vocês. Como nas semanas anteriores eu acabei apenas propondo aí pesquisas para vocês em filosofia e sociologia, esquece história e geografia nesse momento, vamos falar apenas de filosofia e também de sociologia, beleza? Então nesse videozinho eu vou trazer para vocês informações sobre o tema que vocês vão fazer as atividades dessa semana, beleza? Então, como é uma semana revisional, como é uma semana de revisão, nós temos aí em filosofia o tema que é Sócrates, tá? E em sociologia, sociedade de consumo. Portanto, vamos começar por filosofia, beleza? Meu intuito aqui, galera, é tentar facilitar a vida de vocês. Não vou fazer um vídeo longo, o vídeo é curtinho, apenas para dar o pontapé inicial e para ter uma base, para vocês construírem uma base para vocês responderem as questões. Obviamente, como vocês estão respondendo essas questões na própria internet, vocês podem recorrer à internet, a qualquer site, aos sites que vocês têm mais confiança para responder essas perguntas e também para dar uma aprofundada nesses temas, óbvio, para quem se interessar um pouco mais, beleza? Portanto, são temas muito interessantes, sobretudo de sociologia e filosofia também. Filosofia é um pouco mais complexo, mas também é um tema muito interessante. Então, o tema que eu sugeri para essa semana foi justamente Sócrates. Então, galera, qual a importância desse grande filósofo para muita gente? Talvez aí um dos principais filósofos da nossa história, principalmente daquele período ali da Grécia Antiga. Vocês sabem, eu já havia comentado isso com vocês, inclusive em aulas presenciais, que a Grécia Antiga é o berço da filosofia. Professor, mas filosofia não é aquela coisa de ficar pensando na vida, ficar pensando na morte da bezerra, ficar pensando em devaneios, etc., uma viagem aí no cérebro? Não, galera, não é isso. Filosofia, ela vem para nossa prática, ok? Filosofia significa amor, valorização ao saber, ok? O saber através de quê? Através do conhecimento, através da ciência. Então, todas as ciências, por exemplo, exatas que nós conhecemos, elas descendem também da filosofia. Então, esses caras, como Sócrates, por exemplo, eles acabaram dando base para toda a construção científica que nós temos hoje. Ah, professor, significa dizer que eles eram grandes matemáticos, químicos, físicos? Alguns sim, outros não. Mas eles deram a base para a valorização do conhecimento científico. Então, eu vou dar uma lida para vocês, só uma introdução de quem foi o Sócrates, quais as principais características do seu pensamento e como que ele contribuiu para a formação da filosofia grega e também para a construção do conhecimento aqui no mundo ocidental, beleza? Diz assim sobre o Sócrates: foi um filósofo ateniense, portanto, da cidade de Atenas, na Grécia Antiga, do período clássico na Grécia Antiga, conforme eu acabei de falar. É acreditado como um dos principais fundadores da filosofia ocidental, é até hoje uma figura enigmática, conhecida principalmente através dos relatos em obras de escritores que vieram mais tarde, especialmente em dois dos seus alunos, o Platão e o Xenofonte, beleza? Bem como pelas peças teatrais e do seu contemporâneo Aristófanes. Para quem gosta de nome diferente, tá aí várias sugestões de nome para filho, né, galera? Então vamos seguir. Muitos defendem que os diálogos de Platão, baseados aí no relato com o Sócrates, podem ser a base de toda a filosofia que é tão importante no mundo ocidental até os dias atuais. Ele desenvolveu, por exemplo, a epistemologia, que é a valorização da busca por conhecimento científico na comprovação de suas ideias, pela lógica, pela ética, enfim, por uma série de situações compreendidas como essenciais para a formação do mundo contemporâneo. Portanto, o Sócrates ele foi fundamental para a construção do modelo de sociedade que nós temos até os dias de hoje, beleza? Então, Sócrates é isso.
a atividade dessa semana vai ser sobre ele novamente, ok? Então a gente sai primeiro ano de filosofia e vai para sociologia. Sociologia que é muito mais dinâmico, muito mais presente na nossa vida diária. Não que a filosofia não seja, mas ela é muito mais prática. E para essa semana a gente vai fazer uma revisão do que nós já falamos em semanas anteriores, que é justamente a sociedade de consumo. O que é a sociedade de consumo, galera? A gente vai analisar aqui quais são as características dos padrões de consumo de diversas sociedades. Por exemplo, se falarmos do padrão de consumo do brasileiro, a gente vai ter que entender a realidade econômica do Brasil para a gente poder dividir as classes sociais, divididas, claro, a partir de critérios econômicos, para a gente poder entender como que essas classes elas consomem e quais são as realidades geradas por esse tipo de consumo. Por exemplo, a gente pode conhecer, a gente pode entender uma sociedade por aquilo que ela compra, por aquilo que ela consome. Por exemplo, se a gente for para a Europa, a gente vai perceber que o padrão de consumo é muito mais alto porque a economia é mais desenvolvida e as pessoas vivem melhor. Se a gente for aos Estados Unidos, a mesma coisa. Se nós viermos para o Brasil ou para a América Latina, a gente vai perceber que o padrão de consumo ele está muito mais ligado às necessidades básicas, até mesmo do que os bens supérfluos. Por conta de quê? Por conta da economia que é um pouco mais defasada. Portanto, galera, os padrões de consumo, eles definem e nos fazem entender a realidade das mais diversas sociedades. Então, os padrões de consumo, eles estão aí para nos evidenciar isso. E é claro que nós temos uma indústria em cima disso tudo, né, galera? Que indústria é isso? É a indústria dos bens de consumo. Ou seja, aí você tem a propaganda, a publicidade, você tem o marketing direto, você tem hoje os meios de comunicação, que antigamente eram aqueles clássicos, né? Rádio, televisão, cinema. Hoje em dia nós temos a internet como talvez aí já o mais forte deles todos. Enfim, tudo isso para a gente poder entender os padrões de consumo de uma sociedade e como que ela vive, ok? Portanto, é basicamente sobre isso que os nossos exercícios serão lançados nessa semana, beleza? Então, conto com a participação de vocês, se aprofundem um pouco mais, busquem esses temas que eu acabei de citar aqui também na internet, claro, quem puder, obviamente, mas quem não puder vai fazer muito bem os exercícios com essas informações que eu estou trazendo aqui agora, beleza? Um abraço e até a próxima.